primeira live ao vivo que nós estamos fazendo aqui, e com a graça de Deus nós vamos falar sobre a mesa do Senhor. O que significa, né, o momento de comunhão, da Santa Ceia, da mesa do Senhor? Eu te convido a estar conosco aqui, se você quiser fazer seu chat, né, se quiser fazer pergunta, entre conosco agora e que Deus realmente abençoe a sua vida e o seu coração. O que é a mesa do Senhor? E nós estamos baseados no Salmo 23, tá? Salmo 23, onde fala no versículo, só um pouquinho aqui, deixa eu abrir, Salmo 23, né? O famoso Salmo, onde o Senhor é o nosso pastor, e aí ele fala aqui sobre a mesa do Senhor. A Bíblia Sagrada diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me, aqui vem a mesa do Senhor. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse é o desejo do nosso coração, né? Habitar na casa do Senhor para todo o sempre. É claro que esse habitar na casa do Senhor não é apenas ir na igreja, né? Fazer parte de uma comunidade cristã, onde a gente ouve a palavra, adora a Deus, ora junto de maneira coletiva, mas também é um símbolo aqui de viver na presença do Senhor. E espero que você esteja vivendo na presença do Senhor. Mas onde é que tem nesse trecho algo relativo à mesa do Senhor? Está no versículo 5 do Salmo 23, onde ele fala: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Que mesa é essa que Davi está falando no Salmo 23? Profeticamente, né, de maneira metafórica, simbólica aqui, está falando da mesa do Senhor, na nova dispensação, na dispensação da graça, na era da igreja, né? Então, tipifica aqui a mesa do Senhor, a mesa da comunhão, a ceia do Senhor, que lá na frente seria novamente, iria vir a surgir, né, a existir. E é tremendo isso quando nós pensamos sobre isso. Me preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Quem são os adversários do crente? E a Bíblia Sagrada fala de 3 inimigos do crente. O primeiro inimigo do crente, qual é? É o mundo, o cosmos sem Deus, todo esse sistema mundial contrário aos valores do reino de Deus, aos princípios cristãos, contrários à palavra de Deus. O segundo inimigo do crente é o mais famoso, o mais comum, é Satanás e seus demônios, seus asseclas, né, do mal, que de alguma maneira tentam os seres humanos, tentam afligi-los e de alguma maneira tentam destruir a relação dos seres humanos com o Senhor. E o terceiro inimigo do crente, obviamente, é ele mesmo, a sua natureza pecaminosa, a sua carne, a sua natureza pecaminosa, caída. Então, quando nós estamos participando da mesa do Senhor, desse momento tremendo, que é a ceia de Cristo, Deus está pondo a sua mesa abençoadora diante dos nossos adversários, como diz o Salmo 23, versículo 5. E esses adversários são envergonhados, são derrotados, e ao mesmo tempo, nós que participamos dessa mesa somos bem-aventurados para o louvor e glória do nome do Senhor. Daí logo em seguida ele diz: unge a minha cabeça com óleo. O que significa esse óleo aqui? Obviamente, nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que o óleo da unção é um dos símbolos do Espírito Santo. Ou seja, quando eu e você participamos da ceia do Senhor, desse momento profético, onde nós lembramos daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, por amor a nós, o que acontece? Vem óleo de Deus sobre a nossa cabeça. Unges a minha cabeça com óleo. Isso nos faz especiais, filhos de Deus, ungidos pelo Senhor. Todo filho de Deus tem uma unção especial da parte de Deus. A unção
do Espírito Santo, que habita em nós, que faz morada em nós. E essa unção nada mais é do que uma capacitação sobrenatural para que possamos triunfar nas batalhas espirituais do dia a dia, para que possamos ser mais do que vencedores, para que Deus nos console nos momentos difíceis que estivermos vivendo, e mais do que isso, também nos dê dons, talentos, dons espirituais, ministérios, chamado, propósito de Deus para o cumprimento da missão de Deus na vida de cada um de vocês. Então, unja a minha cabeça com óleo. Quando participamos da ceia do Senhor, um óleo é derramado, uma unção fresca é derramada sobre a nossa cabeça, como diz lá no livro de Eclesiastes: unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Lá em Eclesiastes fala assim, que nunca falte óleo fresco sobre a minha cabeça, nem vestes brancas diante do Senhor. O que são as vestes brancas aqui simbolicamente? É uma vida santa, uma vida pura, uma vida consagrada, uma vida ungida, uma vida dedicada ao Senhor Jesus, ao nosso Deus maravilhoso. Ou seja, quanto mais você se dedica, se consagra, se santifica diante do Senhor, obviamente, biblicamente, a Bíblia diz que o Espírito Santo, uma unção fresca, um óleo desce dos céus sobre a terra, sobre a sua vida, te capacitando, te fazendo triunfar, te fazendo mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E no final ele diz: e o meu cálice transborda. Esse cálice transborda é um tipo também, uma metáfora, um símbolo, né, dentro da simbologia bíblica, da alegria, do gozo que nós temos no Senhor. Quando Deus prepara uma mesa diante dos nossos adversários, o mundo, Satanás e seus demônios, a nossa carne, né, nosso eu, nosso ego, diante desses adversários, e unge a nossa cabeça com óleo, brota no nosso coração, então, uma alegria inefável, uma alegria transbordante, uma alegria abundante, que é esse cálice transbordando. E essa alegria não dá para guardar só para nós, né? Nós temos que espalhar na vida de outras pessoas que estejam ao nosso redor, que sejam também abençoadas, guardadas e protegidas pelo nosso Deus, né? Então, aqui no Salmo 23, versículo 5, nós temos a mesa do Senhor, isso tudo tipificando, apontando para o Cristo que viria, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, e após a sua morte, os seus discípulos, os filhos de Deus, trazendo à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, participariam da mesa do Senhor. Então, o propósito desse vídeo é o quê? Dar uma olhada em como funciona essa mesa do Senhor e como ela se relaciona à vida da igreja local, a nós, crentes, filhos de Deus, nas nossas comunidades locais, nas nossas igrejas. E quanto mais nós entendemos essa mesa do Senhor, mais benefícios nós receberemos dela, né, na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa história. É o que diz Mateus 26, de 26 a 29, tá? Ele fala sobre isso aqui que nós estamos mencionando. Primeira pergunta que surge quando nós pensamos sobre a mesa do Senhor é: quais são alguns dos títulos dados a esta ordenação? Já que não é um mero ritual, também é um cerimonial, tem toda uma ritualística, a ceia do Senhor, mas é mais do que isso, é um princípio espiritual, é uma ordenança bíblica, é um mandamento que Cristo deixou aos seus sucessores, ao seu legado espiritual, os filhos de Deus, o povo de Deus. Primeiro título dado a essa ordenança é a ceia do Senhor, tá? Conforme Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, nós vamos ler aqui junto, 1 Coríntios 11, 23, né? 1 Coríntios 11, 23 é o trecho que geralmente se lê nas igrejas quando eles fazem a mesa do Senhor. Então, um dos símbolos, né, dos títulos dado a essa ordenança, a mesa do Senhor, a comunhão dos santos, dos filhos de Deus, da igreja do Senhor, é a ceia do Senhor. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 11, 23. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E lembrando aqui que a nova aliança
uma aliança eterna que Deus firma com os seus filhos, com aqueles que são regenerados, com aqueles que aceitam a obra vicária, substitutiva de Jesus de Nazaré. Por amor aos nossos pecados, ele morreu na cruz do Calvário. Nós desfrutamos dessa nova aliança, firmada pelo sangue de Jesus. Por isso ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E Paulo continua dizendo: fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então é muito importante nós trazermos à memória, quando estivermos participando da ceia do Senhor, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Isso deve gerar no nosso coração temor e tremor diante de Deus. Tá bom? Ele continua dizendo: porque todas as vezes, que comerdes do pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então aqui nós também temos um apontamento escatológico para a volta de Jesus, para o retorno de Jesus. E nós, na presente era que estamos vivendo, a era da igreja, a dispensação da graça, está apontando para o momento do arrebatamento da igreja, quando Jesus voltará em glória para arrebatar a sua noiva, transladar, raptá-la da terra, conduzi-la aos céus, e lá nós experimentaremos o tribunal de Cristo, onde vamos receber galardões ou não, mediante aquilo que fizemos em nome do Senhor, se for para a glória de Deus ou para a glória do eu. Se for para a glória de Deus, vai ser ouro, prata, pedras preciosas. Se for para a glória do eu, vai ser palha, feno e madeira, vai ser consumido pelo fogo e não vai virar recompensa nem galardão nenhum, tá? Então, Paulo continua apontando, então: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E eu estou aqui, nessa tarde, nessa live, para dizer que Jesus voltará. Cada vez que você participa da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, você está apontando para o dia do arrebatamento da igreja, para a volta de Jesus, para esse momento glorioso, onde nós vamos subir para a glória. E lá triunfaremos com ele, em glória, e participaremos com ele da grande ceia do Senhor, das grandes bodas do Cordeiro de Deus, que é esse casamento da noiva de Cristo, a igreja, com Jesus de Nazaré lá no céu. Ou que dia glorioso que eu e você teremos diante do Senhor. Então, Paulo continua dizendo: por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, o primeiro título dado a essa ordenação é Ceia do Senhor. Talvez seja o título mais comum usado pela igreja, pelo senso comum dos crentes nos dias de hoje. O segundo título é Mesa do Senhor, que nós estamos usando bastante aqui nesse vídeo, que foi mencionado lá no Salmo 23, versículo 5, e também é mencionado por Paulo em 1 Coríntios 10, 21. O terceiro título dessa ordenança seria também a comunhão dos santos, está lá em 1 Coríntios 10, 16, porque também a ceia do Senhor, além de ser uma comunhão com Cristo, trazendo à memória aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, também é um momento de comunhão entre a igreja local, entre os santos, que estão rememorando o feito de Cristo e a sua obra na cruz, e o seu poder de ressurreição que opera agora neles, mas também um momento de reafirmarmos a nossa aliança com Jesus e a nossa aliança uns com os outros, como membros do corpo de Cristo, como família de Deus. Outras designações, religiosas aqui, é Eucaristia e o sacramento, utilizado principalmente pela Igreja Católica, tá? Nós cristãos protestantes, nós usamos mais esses três primeiros títulos que nós mencionamos: a ceia do Senhor, a mesa do Senhor ou a comunhão dos santos. Segunda pergunta que nós queremos responder através desse vídeo: quem instituiu a comunhão? Quem criou a comunhão dos santos, ou esse momento glorioso que os crentes devem vivenciar à luz da palavra de Deus? E a resposta aqui é que o Senhor Jesus foi quem instituiu esse serviço lá na festa da Páscoa, um pouquinho antes de ele morrer na cruz em nosso lugar. Está relatado em Mateus 26, 17 a 19, em Marcos 14, 22 a 26, e em Lucas também menciona isso, no capítulo 22, de 15 a 20. Outra resposta a essa pergunta, quem instituiu a comunhão, é que o Senhor Jesus
deu também essa revelação distinta ao apóstolo Paulo a respeito dessa ordenação, nesse trecho lindo que eu acabei de ler para vocês de 1 Coríntios 11, 23. Paulo mesmo aqui afirma, ele diz: porque o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Ou seja, Paulo não esteve presente com Jesus nessas menções de Mateus, Marcos e Lucas, mas ele recebeu essa ordenança e toda essa ritualística, esse cerimonial da mesa do Senhor e de como deveria ser feito isso à luz da palavra de Deus, através de uma revelação, até porque ele foi um apóstolo gerado fora do tempo, depois que Jesus já tinha ascendido aos céus, né? Ele, pelo Espírito Santo, recebeu revelações extraordinárias, chegou aí até o terceiro céu, como diz lá em 2 Coríntios, né? Então, nós vemos que Paulo teve essa revelação da importância da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, e de como ela deveria ser efetivada, efetuada, e ele menciona isso na carta aos Coríntios. Em 1 Coríntios e 2 Coríntios nós vemos essa importante ordenação de Deus, tá bom? Terceira pergunta que surge: quais são os símbolos usados na comunhão? Então, em primeiro lugar, o primeiro símbolo é a própria mesa, a mesa do Senhor. Então é importante, quando nós estivermos fazendo a ceia do Senhor, ter uma mesa bonita, né, adornada ali, bem bonita, para que realmente seja um momento sacro, santo, consagrado, de uma mesa simbolicamente diante do Senhor. Claro que não o Senhor não vai estar ali pessoalmente, mas espiritualmente ele faz parte desse momento profético, esse momento que a igreja participa. Então, o primeiro símbolo, né, é a própria mesa do Senhor, de Salmo 23, versículo 5, 1 Coríntios 10, 21 e Lucas 22, 30, fala sobre isso. Segundo símbolo é o pão, né, que é um símbolo do corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 10, 16 e Lucas 22, 19. A Igreja Católica diz que o pão, né, é o próprio Cristo encarnado ali. Nós, evangélicos, protestantes, de igrejas históricas, nós batistas, cremos que não é o Cristo encarnado no elemento do pão. Jamais, não é isso. Mas ali o pão simboliza de maneira simbólica, né, metafórica, espiritualmente, uma realidade espiritual que é o corpo de Cristo. Ele nos traz a memória, simbolicamente, o corpo de Jesus que foi pendurado naquela cruz, e sobre ele foram lançadas nossas maldições, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, conforme diz as Escrituras. Então, esse elemento do pão é mencionado em 1 Coríntios 10, 16 e Lucas 22, 19. O terceiro símbolo usado na comunhão é o vinho, tá? Do fruto da videira. É muito importante que seja um fruto da videira. Também é mencionado em 1 Coríntios 10, 16 e Lucas 22, de 17 a 20, fala sobre isso. Qual é o significado desses símbolos? É uma outra pergunta que surge quando nós falamos sobre os três símbolos que existem na mesa do Senhor. Primeira mesa, como eu já falei, é o lugar de amor, de fé e de comunhão diante do Senhor. Lá em Levíticos 24, de 5 a 9, faz menção de uma mesa diante do Senhor. O Salmo 23, 5, que nós lemos aqui no início desse vídeo. E Apocalipse 3, 20 também fala dessa mesa como um lugar de comunhão, de fé e de amor diante do Senhor. Segundo elemento é o pão, né, que representa o seu corpo, ou seja, o corpo de Cristo que foi quebrado, moído por amor a nós, por causa dos nossos pecados. É o que diz Mateus 26, 26. E o segundo, né, além do pão representar o corpo quebrado de Jesus, representa também a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. O pão também se tipifica o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, conforme nós vemos no relato, na revelação que Paulo recebeu de 1 Coríntios 10, 16 a 17. O terceiro significado do símbolo é do próprio vinho, né, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, e a nova aliança estabelecida através desse sangue,
uma aliança eterna agora com os filhos de Deus, com os crentes em Jesus, conforme nós vemos relatado em Mateus 26, 27 e 1 Coríntios 11, 25, ok? Outra pergunta que surge, né? No Velho Testamento, quais são alguns dos símbolos da comunhão da mesa do Senhor? É a pergunta que surge. E a resposta é que Abraão recebeu também uma comunhão. Lá em Gênesis 14, 18, a Bíblia já menciona esse fato simbolicamente, de maneira profética, que iria ocorrer lá na nova dispensação, na era da graça. Lembre-se sempre que o Antigo Testamento é sombra da realidade espiritual que nós percebemos agora no Novo Testamento, na era da igreja. Lá em Gênesis 14, vou ler para vocês, 18, fala desse episódio. A Bíblia diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele, ou seja, abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possuiu os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, e aí a história continua aqui. Então, nós vemos aqui o primeiro exemplo profético de uma mesa do Senhor, onde Melquisedeque, que era um sacerdote de Salém, do rei de Salém, trouxe aqui, e olha que curiosidade, pão e vinho. Não foi à toa, querido, foi profético isso aqui. Melquisedeque, que depois se tornou, né, vamos dizer assim, Jesus foi o altíssimo sumo sacerdote. Lá em Hebreus diz da linhagem não de Levi, porque ele era da linhagem de Davi, mas anterior a Levi, diz Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Melquisedeque também foi um tipo, um símbolo do próprio Cristo. Cristo colocando diante daqueles que estão debaixo, né, do pai da fé, Abraão, que desfrutam hoje das bênçãos de Deus, esse mesmo, né, esses mesmos acabam usufruindo dessa vida abundante, abençoada que Deus tem para cada um de nós, tá bom? Então é tremendo nós entendemos que Abraão recebeu comunhão lá em Gênesis 14, 18. O corpo e o sangue do Cordeiro Pascal também apontavam para a mesa do Senhor, lá em Êxodo 12, e em Marcos 14, 12 também nós temos esse apontamento no Antigo Testamento. E a mesa dos pães da preposição, que estavam no tabernáculo de Moisés, de Davi, e depois no santuário de Deus, Levítico 24, 5 e 9, Êxodo 25, 23 a 30 e Números 28, versículo 7, também tipificam a mesa do Senhor, que depois haveria de existir na nova aliança. Outra pergunta que surge: com que atitudes eu e você, nós, devemos chegar à mesa do Senhor? Em primeiro lugar, a resposta a essa pergunta é com desejo de participar. Ou seja, é necessário que brote no nosso coração um desejo de participarmos da mesa do Senhor. Em segundo lugar, com um coração cheio de fé, crendo naquilo que nós estamos fazendo diante do Senhor. É o que diz Hebreus 11, 6 e Romanos 14, 23. E com desejo de participar, a referência é Lucas 22, 14 a 15. Um terceiro destaque que nós trazemos aqui em resposta a essa pergunta, com que atitudes devemos chegar à mesa do Senhor, é lembrando sempre, trazendo a memória, que se torna um memorial de fé diante de Deus e diante dos nossos irmãos. É o que diz Paulo em 1 Coríntios, nós lemos aqui, capítulo 11, 24 a 25. Tá? Então é muito importante nós aprendermos esses princípios relevantes acerca da mesa do Senhor. A quarta atitude é com gratidão, deve haver gratidão no nosso coração, conforme nós aprendemos no Evangelho de Lucas 22, 17. E um quinto destaque que nós trazemos é que nós devemos participar com uma atitude de igreja, né, de corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 10, 17. E participando, obviamente, juntos, né, como diz 1 Coríntios 11, 33. Ou seja, não é indivíduos isolados que vão participar da ceia do Senhor. É em conjunto, tem que ter a comunhão de pelo menos duas pessoas.
porque onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, diz a Bíblia, ali eu estarei no meio deles. Ou seja, a ceia do Senhor, solitário, sozinho, não faz sentido à luz da palavra de Deus. Precisamos participar juntos, com pelo menos mais um irmão. E esse destaque é muito importante, porque é um pão que partimos, né? Ou seja, partimos está no plural, fala de algo coletivo. O cálice que abençoamos também está no plural, fala de algo coletivo. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? A pergunta que Paulo fala em 1 Coríntios 10:16. E ele também fala: o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E aqui está apontando para a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. Então, a resposta a essas perguntas de Paulo é que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote que instituiu a mesa do Senhor, e nós, como sacerdotes participantes, participamos juntos dessa grande celebração, desse memorial de fé diante do nosso Senhor, trazendo à memória aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Outra resposta a essa pergunta de Paulo, em 1 Coríntios 10:16, é que a comunhão é um ato de repartir, e é bíblico que os crentes partam o pão e bebam o cálice juntos, num momento em conjunto como irmãos, né? E dia após dia, diz a palavra de Deus em Atos 2:46-47, regularmente, ou seja, eles se reuniam no templo com o propósito unido em seus lares, partiam pão, inclusive aqui, pão é um símbolo da ceia do Senhor. Participavam das refeições, diz a Bíblia Sagrada, com alegria, com simplicidade, com corações generosos, constantemente louvavam a Deus, ganhavam o favor uns dos outros e a boa vontade de todo o povo ao seu redor. E o Senhor continuava acrescentando, aqui fala numericamente, diariamente aqueles que estavam sendo salvos. Salvos de quem? Da morte espiritual. Iam sendo conquistados, regenerados, transformados, conforme Atos 2:46 e 47 menciona, tá bom? Uma última pergunta que nós queremos responder, né, quando estamos falando da mesa do Senhor é: que podemos esperar receber dessa comunhão? O que nós podemos esperar quando participamos da mesa do Senhor? Para aqueles que são dignos, e digno aqui não é porque você é bonzinho, religioso, porque é crente, porque é evangélico, não. Porque leva Deus a sério, porque vive uma vida de fé e de obediência e seriedade, com temor e tremor diante do Senhor. Uma vida consagrada, santificada, honesta, sincera diante de Deus. É isso que te faz participar de maneira digna diante do Senhor. Sem nada oculto, sem vida dupla, sem hipocrisia, mas dentro de uma veracidade, de uma legitimidade, de uma autenticidade de vida diante do Senhor e diante dos homens. Se você tem essa posição em Cristo de santificação e honra diante do Senhor, você se torna digno de participar com dignidade da mesa do Senhor. E a Bíblia diz que isso vai promover cura e saúde para você. É o que diz Mateus 15:25-26. Outra coisa que a Bíblia revela é que vai haver vida e vivificação no seu coração, na sua vida espiritual. É o que afirma João 6:54-57. Mas para um segundo grupo, e aí você precisa prestar atenção nisso, que a Bíblia chama de indignos, que não discernem o corpo de Cristo, você terá como consequência nesse momento, participando indignamente desse momento, você vai ser réu, culpado do corpo e do sangue do Senhor. Isso é muito sério diante de Deus. Está lá em 1 Coríntios 11:27, fala isso. Comer e beber, juízo para si, é o que vai acontecer para você. Condenação eterna, juízo, punição da parte de Deus, é o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 11:26. Tanto é que Paulo fala: por isso muitos ficaram fracos, doentes e até quem dormiram. E dormir aqui não é tirar um cochilo, é morrer fisicamente, porque participaram indignamente da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 29:27-30, tá? Então fala que para os indignos serão réu do corpo e do sangue de Jesus, comerão e beberão para juízo, tornarão juízo para si e
muitos ficarão fracos, doentes e morrerão fisicamente por participarem de maneira leviana, né, sem levar em conta a seriedade desse memorial de fé, dessa celebração do amor, da comunhão e de fé diante de Deus. Então, compreendendo tudo isso que nós estamos ensinando aqui para vocês, aí sim seremos capazes de discernir, de compreender devidamente, ou seja, perceber com entendimento o que significa a mesa do Senhor, tá bom? Então espero de alguma maneira trazer luz para você em meio a essa temática tão importante que é a mesa do Senhor. Essa nossa primeira live, né, que vai ficar registrada aqui no nosso canal. Desde já, nós queremos dar um joinha, te agradecer, te convidar a fazer parte desse canal, PR Giovanni. Que Deus abençoe sua vida. Siga-nos aqui nas redes sociais, siga o nosso site betelonline.com.br. Siga também, querido, o nosso YouTube, o YouTube da Igreja Batista Betel, a igreja da qual o pastor Giovanni faz parte, que é youtube.com/Igreja Batista Betel de Umuarama. Só procurar lá no YouTube o canalzinho, você clica, se torna seguidor desse canal, e também o nosso site betelonline.com.br. Ali você tem as nossas programações, ali também você tem disponível toda a coleção escatológica do pastor Valteri, e as nossas ministrações dos últimos 5 anos já estão disponíveis ali para você, tá bom? Então assista, seja edificado, cresça, floresça no Senhor. O intuito desse nosso canal é levar o povo de Deus à maturidade espiritual, ao crescimento espiritual. Vocês veem que a gente lê muito a Bíblia, né? Sempre com base bíblica, não é achismo. A gente não gosta de ficar trazendo nesse canal elementos externos à palavra de Deus. Não, a gente gosta da pura e simples palavra de Deus, o evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré. E esperamos de alguma maneira estar contribuindo na sua vida, no seu crescimento e na sua maturidade, tá bom? Um abraço do pastor Giovanni, um grande beijo. E se você também quiser semear no reino de Deus, nesse ministério, no link aqui do YouTube também tem como você fazer isso através de transferência bancária, boleto, cartão de crédito, tem todas essas opções aí. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço, um beijo. Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus está voltando. Se prepare para encontrares com teu Deus.